Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória sempre seja dado ao Senhor nosso Deus. A Ele seja dado toda a adoração esta noite, pois não existe outro a não ser Ele, digno de ser adorado, reverenciado, cultuado. Ao Senhor nosso Deus toda a nossa adoração e entrega esta noite. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é um prazer, uma alegria poder falar aos corações dos irmãos esta noite, ter a grata oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de todos, as lideranças, aos membros, a todos que estão participando na live. Que a bênção de Deus esteja com todos nós e assim faça fecundo o ministério desta igreja aqui nessa localização e nesse bairro. Pegue sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Livro de Joel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Breno, Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo carinho. Quero agradecer a todos pela liderança da igreja. Deus abençoe. Obrigado por esta tão abençoada oportunidade. Faço acompanhado aqui de dois amigos, que são os dois Pablos, não é? São meus irmãos, meus amigos, que estão na somatória esta noite conosco. Joel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Se você quiser fechar um pouco o microfone, está muito aberto. Joel, capítulo de número... Glória a Deus. Isso, está melhorando. Joel, capítulo de número 1. Versículo de número 4. Participe conosco também aí, você na sua casa. Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4. Quem achou, diga amém. E o que ficou da lagarta veio o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto veio a locusta, e o que ficou da locusta veio também o pulgão. E o que ficou da lagarta veio o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto veio a locusta, e o que ficou da locusta veio também o pulgão. E a igreja diga amém. Sente-se, por favor. Pode tirar o fundo musical para mim. Olha para cá, queridos. Me dê a sua atenção. A campanha e a temática é... Como é que está escrito aqui? O sinal do livramento. Olha aqui para mim. Praticamente o retorno da igreja, bem devagar, está acontecendo em todo o Rio de Janeiro e praticamente em algumas cidades do Brasil. É o retorno dos cultos oficiais de nossas igrejas. Eu acredito que as nossas reuniões centrais em templos foram paradas por alguns meses, mas o nosso coração em Cristo estava bem aceso, e a nossa expectativa de fazer culto no templo também era eminente. E eu custo acreditar que você veio para um culto
sem entregar a Deus alguma coisa de sinceridade. Eu acredito que você marcou essa segunda-feira para fazer uso desta oportunidade e extravasar tudo que você guardou para entregar a Deus nesta noite. Mas sobre o assunto que lemos, que são 4 inimigos espirituais contra o campo de Israel, esse assunto aqui é um assunto primaz que nós precisaríamos de algumas outras oportunidades para falar sobre o contexto original, com maior abrangência. Mas essa oportunidade tão única que nós estamos recebendo, eu não sei aonde eu vou conseguir falar sobre esse assunto. Mas vindo para cá, com tantas mensagens na minha mente, o Senhor encheu esta palavra em meu coração para falar ao coração da igreja. Existem 4 inimigos contra o campo de Israel. E esse campo de Israel originalmente é representação de nossas vidas. Então a tipologia bíblica trata o campo de Israel, que é a plantação e o plantio de Israel, com o ser humano. Os inimigos do campo, que são os gafanhotos, tipologicamente representa os demônios. E claro, como o gafanhoto, segundo a botânica, come vegetações e devora árvores, aqui é uma mensagem teológica e profética, utilizando uma profecia para a nação de Israel a retornar ao altar. Porque se não voltassem para o altar, Deus permitiria a devastação dos gafanhotos. E ora, Deus permitiu que os gafanhotos entrassem em Israel. Só que gafanhotos devoraram o plantio, mas Deus fez uma promessa pela boca de Joel, dizendo à nação: quem permanecer fora de Deus seria devorado pelos gafanhotos, e quem retornasse para o altar, Deus restituiria os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu preciso que você guarde isso no seu coração, e acredito também que se Deus falar com você, você reaja com glória a Deus ou com amém. Mas nós precisamos contextualizar. Os 2 nomes que estão inseridos nos 3 capítulos de Joel são os nomes Petuel e Joel. A palavra Petuel em hebraico é aquele que tem visão extensa de Deus. E a palavra Joel significa só há um Deus. Deus levanta Joel em um período difícil de Israel, onde Israel glorificava 2 deuses no mesmo dia. Israel glorificava a Deus pela manhã, levantava um altar chamado de Corbã, corbanizava o altar, sacrificava a Deus com excelência pela manhã, levantava os braços no monte e em uma voz cantava entre eles dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Sim, só que à noite, a mesma boca que glorificava a Deus pela manhã acendia um novo altar a Baal, e em uma só voz também cantava. No mesmo Corbã que entregava a Deus de manhã, Israel glorificava a Baal, dizendo: Baal também seja glorificado. Então Israel praticamente vivia essa dubiedade de adoração, glorificando a Deus de manhã, a Baal à noite. E isso não foi uma, nem 2, nem 3 vezes. Isso percorre já algumas vezes. Deus resolve intervir a nação de Israel, colocando os pingos nos is, os ponteiros nos lugares, e advertindo a Israel a adoração somente ao Senhor.
Pastor Arthur, o que Deus fez para a galera voltar a despertar? O que Deus fez para a nação de Israel ter reverência novamente? Deus usou alguém e matou para o respeito voltar? Não. Deus tremeu a terra para os desligados voltarem a se ligar com Ele? Também não. Na verdade, quando Deus quer falar com alguém, Deus não te impõe medo para ter respeito. Sim. Toda vez que Deus quer falar com alguém, Deus sempre levanta um profeta. Só que profeta aqui na língua hebraica é navi, é boca profética. Para alguém ser chamado de profeta, esse alguém tem que ser um navi de Deus, uma boca de Deus na terra. Não dá para ser profeta e não ser boca de Deus. Então Joel é levantado por Deus para ser um navi para Israel. Só que isso aqui é um assunto teológico, porque nesse momento Israel está com comichões nos ouvidos. O que adianta Deus falar pela boca de Joel e soltar vernáculos e palavras ao vento? Israel não tem como ouvir porque os comichões estão tapando os seus ouvidos. E como Deus também não fala com quem não está a fim de ouvir e não joga a conversa fora, Deus falou para Joel: o que adianta você falar se quem está ouvindo não vai dar ouvido para a pregação ou para a profecia? Mas que eu preciso que eles entendam uma profecia. Então uma incógnita se instala. O povo precisa ouvir Deus, mas Deus não quer falar pela boca de Joel, porque não adianta, porque eles não vão ouvir. Eles precisam, mas não querem. Se instala uma incógnita agora. Israel precisa ouvir, mas não querem ouvir. Como Deus vai falar se o povo não está querendo ouvir? É a primeira vez na Bíblia que você vai ver um profeta, e é o nome do profeta ser a maior profecia pela boca do profeta. Joel é uma mensagem rápida para uma nação em crise. Como Deus não usou a boca de Joel na primeira instância, é claro que Joel foi o profeta no capítulo 1, 2 e 3, mas o seu nome na primeira profecia foi a maior profecia que Joel soltou para Israel. E eu repito a etimologia, olha para mim. Joel significa só há um Deus. Agora você começa a ter o questionamento e as incógnitas respondidas. Por que Deus levanta um profeta que tem o nome de Joel, e o significado de Joel significa só há um Deus? Porque o povo de Israel glorificava a dois deuses. Então, para uma nação que adora a dois deuses, Deus sempre terá um pregador que o seu nome é só há um Deus. Porque se Israel glorifica Deus de manhã e glorifica Deus à noite, Joel, o seu nome é Deus dizendo: só há um Deus, só há um Senhor. Só um deve ser adorado, só um deve ser buscado. Então guarde isso, que isso é o primeiro pilar do nosso raciocínio. Joel foi uma profecia rápida para uma nação em crise. Só que a crise existencial de Israel são duas problemáticas. A primeira que nós trabalhamos aqui, não é? A dubiedade de adoração, Baal de noite e Deus pela manhã, foi quebrado. Porque quando Joel nasceu e Deus entregou a Joel em seu bojo profético a profecia para Judá e para todo Israel, Israel recebeu de Deus todas as respostas. Agora a segunda profecia para Israel é onde eu quero chamar a atenção dos senhores, porque aqui está a nossa síntese, o nosso funcionamento do nosso raciocínio. Israel glorificava a Deus pela manhã e à noite, e Joel foi o combate dessa adoração dividida. Agora a segunda problemática para Israel foi: Israel desviava de Deus toda hora. E aqui, senhoras e senhores, eu não vou perder tempo chamando a sua atenção para olhar para cá. Se você ama a Bíblia, olha nos meus olhos e não atire de mim. Olha para mim.
O segundo problema de Judá é chamado de afastamento do altar. E Judá vivia a renda, claro, os judeus ortodoxos ainda creem na prosperidade do campo. Mas no Antigo Testamento, a renda máxima de Israel era o plantio. Então os homens plantavam, regavam e colhiam o que se plantava. Então há uma grande expectativa dos homens colher o que se plantou dentro de toda a geografia da terra. Segundo a geografia, escolhe uma boa terra. Segundo a botânica, escolhe uma boa semente. Então, obviamente, se a terra é boa e a semente é boa, a colheita será boa. Aqui não tem nenhuma preocupação com isso. Eu só vou colher com excelência se o meu plantio for com excelência. Então os homens tiveram toda a preocupação. Escolheremos uma boa terra, porque a terra tem que ser fértil. Vamos escolher uma boa semente, porque a semente tem que ser fértil. E obviamente, se tudo é fértil, a minha colheita também será fértil. Só que se instalou um Deus nos acuda, e uma outra incógnita se instala entre os homens, e a seguinte pergunta é: aonde é que nós erramos? Porque escolher uma boa terra, escolhemos uma boa semente, e na hora de colher o que plantamos, a Bíblia diz no capítulo 1, no verso 10: e o campo foi assolado, acabou o vinho, acabou o trigo, acabou o azeite, tudo foi danificado dentro de toda conscientização de uma futura colheita. Está tudo dando errado no lugar certo. Eu faço as coisas certas, no ambiente certo, mas quando eu vou fazer frutificar e dar certo, dá errado. Onde está a culpa? Se a terra é boa, se a semente é boa, por que nós não estamos tendo êxito no final? Aí Joel abre a boca pela primeira vez e diz: não adianta vocês estarem em lugares certos, com a semente certa, se vocês não estão certos. Vocês querem que Deus aprove a prosperidade do campo, mas Deus não aprova a intimidade de vocês. Israel é um tipo de público que quando fala de dinheiro, Deus tem que dar. Mas quando fala de se entregar, Deus não pode mais. A gente quer muito de Deus, mas quer se entregar pouco para Deus. E aqui consiste todo o plano de Deus, usando Joel para tratar com Israel. Vocês estão reclamando que o mal chegou, só que vocês estão afastados do altar. E quem não tem vida com Deus não pode botar Deus na parede e perguntar o porquê que a vida está mal. Vou falar de novo, hein, senhores? Quem não tem dignidade para permanecer firme em Deus não pode questionar o porquê que a vida não está indo bem. Deus não tem compromisso em te responder se você também não tem coragem de se ajoelhar para perguntar. Glória a Deus. Vocês querem resposta pelas incógnitas que estão na sua mente, mas você já sabe da resposta. Você tem uma boa oferta no bolso. Você tem uma geografia para adoração. Só que não adianta estar no ambiente geográfico. Não adianta ter uma oferta para semear, se a maior entrega que Deus recebe é você. Israel está entendendo, mas se finge de bobo, querendo saber aonde estão os problemas da vida. Aonde é que erramos? O diabo é mau, os demônios são perversos, Deus é ruim. Deixa eu tentar começar aqui, porque eu estou devagar, porque eu estou muito cansado. Mas daqui a pouco eu desperto, igual Fusca. Demora, né? Mas eu preciso que você pelo menos funcione e raciocine. Aonde é que nós erramos? É Deus, é o diabo. Isso aqui são características do ser humano. Sempre achar culpa em outrem e nunca saber que o problema está em si. Isso aqui é a luz da psicologia.
Não é? Nós sempre atribuímos problemas aos outros, mas não temos a coragem de nos olhar no espelho e dizer: está em mim o problema. Israel é tão hipócrita que está tentando pôr a culpa em Deus pelo fracasso. Só que a culpa não é de Deus. A psicologia diz que nós somos reféns daquilo que escolhemos. E não adianta escolher mal e botar para Deus resolver o resto depois. Você ficará preso naquilo que você determinou no teu presente. E o teu futuro ficará preso no que você escolhe agora. Você vai ser refém do que você escolhe. Pastor, isso aí é frase de efeito. Não me confunda. Isso é psicologia. Tá, mas eu não vim aqui numa segunda de libertação ouvir psicólogo, eu vim aqui ouvir profeta. Ah, tá bom. É melhor ficar na psicologia, porque a psicologia adoça. Se a gente for para a Bíblia vai doer um pouquinho, né? É porque quando a Bíblia fala sobre opção de escolha, a Bíblia fala sobre livre-arbítrio. E livre-arbítrio é uma porta que eu tenho aqui dentro de mim. E essa porta aqui, quem manda não é Deus e nem o diabo, quem manda aqui sou eu. Sou eu que determino quem entra e quem sai daqui de dentro. Então para de botar a culpa no diabo, que aqui está uma bagunça, se foi você que chama a pessoa errada para entrar aqui dentro. Está aumentando os meu Deus, né? Vamos lá. Está aumentando, meu Deus. Começa aqui, daqui a pouco meu Deus ali, está aumentando. Vamos bem devagarzinho. É que você reclama que aqui dentro está um... Só que você esqueceu que o próprio Cristo disse: eis que estou à porta. Se ele é o Cristo poderoso, por que ele não entrou? Porque quem manda na porta não é ele, quem manda sou eu. Quem tem que convidar ele para entrar, não é ele que se convida, sou eu que digo entra. Aí ele disse: se tu abrir, eu cearei contigo. Quem põe Cristo para dentro ou quem põe Cristo para fora sou eu. A função de Cristo é bater, dizendo: eu quero entrar. Pastor, biblicamente, onde está essa porta? Ou é uma tese de pregador, ou é uma ideia teológica? Claro que é bíblica. Não existe nenhuma ideia de pregador, fora a Bíblia é heresia. Pastor, essa porta está onde? Capítulo 4, verso 7 de Gênesis. Deus falou para Caim: Caim, o pecado está batendo na sua porta. Funcione, senhores, por favor. Caim, o pecado está batendo. Eu não vou me ater aqui na armatologia, porque eu não tenho tempo de pregar sobre ela. Eu só vou pincelar. Armatologia é estudo sobre o pecado. Caim, o pecado está batendo na sua porta. Aí Caim disse: expulsa para mim. Deus disse: querido, eu só aviso, quem expulsa é você. Vou me fazer repetir, hein? Olha para cá, olha para cá. Caim, o pecado está batendo na sua porta. Eu estou sentindo. Dá para o Senhor expulsar para mim? Não, o que é para eu fazer eu faço. O que é para você fazer, quem expulsa é tu. Pastor, aí é bíblico, agora funcione. Eu tenho o poder de expulsar pecado? Sempre me ensinaram que o pecado é mais forte que eu, né? O próprio Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 9, ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer eu acabo cometendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo que esse corpo corruptível aqui é o corpo do pecado. Então quem vai me separar desse corpo? Porque se eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo mal. Então é uma guerra constante, né? A carta aos Gálatas, ele diz que esta guerra primaz, esta guerra aqui da carne e do espírito é eminente. E eu postei no Instagram esses dias que se você não tem um conflito diário com a tua guerra carnal com o espiritual, vai tirar sua pulsação porque você está morto. Porque a prova da vivência do ser humano é essa guerra constante de bem com mal todo dia. Então, se você não sente esta guerra, o pecado te empurrando e a santidade bloqueando o pecado, você está morto e não sabe. Porque a prova que você está vivo é essa guerra constante todo dia. Você pensa em fazer o mal, mas o caráter diz: não faça. O diabo te empurra para pecado e tu diz: mas eu quero santidade. Tem hora que eu sei que a carne vence, mas não é porque a carne venceu um dia que você é um perdedor. Todo dia é uma guerra constante. Você está perdendo tempo, olha para cá, cara. Vai, olha para mim, olha para mim.
Olha para baixo não, olha para cá para você comer comida. Se você não tem conflito interno diário, você está morto. Pastor, mas eu pequei, eu vacilei, eu dei mole. Tá, mas você não é um perdedor porque você errou uma ou duas vezes. Perdedor é quem parou de continuar tentando. Se a carne ganhou hoje, ganha dela amanhã. Mas é conflito, é todo dia uma guerra iminente dentro de você. Só que tem um porém. Capítulo 4, verso 7. Sobre o pecado você tem que dominar. Caim, não é o pecado que te domina, é você que domina o. Forte. Não é o pecado que diz, eu quero pecar, entra. É você que diz pecado, quem manda nesse corpo aqui sou eu. Aleluia, irmão, aleluia. Então quando você peca, você diz, eu não quero pecar. Aí já é um conceito da armatologia, os dois tipos de pecado. Pecado voluntário, pecado involuntário. Os dois tipos de pecado aqui, segundo a armatologia, é o pecado proposital maquiavélico, o pecado de Adão. É o pecado que eu premedito o meu pecado. E quando eu faço uma coisa que é errada, sabendo que é errado, eu sou filho do diabo. Segundo tipo de pecado é o involuntário. Salmo 51, parágrafo 7º, 8º e 9º. 10º e 11º, Davi diz, em pecado fui gerado, e em iniquidade minha mãe me concebeu. Só que é um pecado involuntário, Davi nasceu já no pecado. Porque o pecado involuntário é o pecado que nós pecamos sem saber que é pecado. João escreveu para a igreja de Éfeso, na sua primeira epístola, e disse, todo aquele que diz que não peca, mente porque já peca. E se alguém disser, nunca pequei, já pecou porque está mentindo. Porque esse pecado está impregnado dentro de nós. Agora o pecado tem essa tendência, segundo pós-adâmica, não é? Esse pecado adâmico aqui, é essa carne que nós carregamos. Então é a guerra, de fato, confrontante dentro de nós. Porque essa carne tendenciosa ao mal pede para o erro. Mas quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito, quem confronta a carne não é a minha vontade, é o Espírito. E eu escolho o Espírito para confrontar aquilo que eu quero. Então eu digo, Espírito Santo, guerrei as minhas guerras dentro da minha própria carne. Porque se eu não vencer a mim, eu não consigo vencer a guerra externa. Então primeiro você vença o que está aqui dentro, para depois vencer o que está aqui fora. Paulo disse, ainda que o homem exterior se corrompa. Aleluia, irmão. Oh, glória a Deus, hein? Você está comigo aí? Diga glória a Deus. 10 pessoas estão aí, vai. De novo, quem está comigo, diga glória a Deus. Você está de máscara, mas dá para dizer amém. Vai lá, de novo. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova. É por isso que gente que não é renovada por dentro tenta mudar a aparência para mostrar que é santo. Agora a gente renovada por dentro, o teu externo reflete o que aqui dentro mostra para refletir. Glória a Deus. Vamos lá. Então esse domínio da porta interior que nós temos, quem manda na chave somos nós. Deus falou para Caim, o pecado está batendo, mas sobre o pecado você tem que dominar. O que significa esse domínio próprio aqui? Ele só vai entrar se você quiser. Se você não quiser, o pecado não entra. E eu tenho uma frase que Deus me deu quando eu tinha 18 anos, já pregando por esse Brasil, e eu fiz uma blusa, né? E eu vendi essas blusas, e parei de fazer porque vendeu muito pouco. Porque o povo só comprava quando entendia a frase. Como ninguém entendia, eu parei de vender porque ninguém comprou. Que frase é essa? É fácil botar a culpa no vento que fez bagunça. O difícil é entender que o vento só entrou porque fui eu que deixei a janela aberta. Aqui eu vendia 1, 2, 3. Se eu trouxesse, eu venderia 5 aqui, porque 5 pelo menos desse glória. Vai, de novo. É fácil dizer, que quarto bagunçado é esse? Quem entrou aqui? Ah, não tem como entrar, porque a porta está... Ué, então se a porta está trancada, quem entrou no meu quarto? Porque antes de sair de casa eu deixei o quarto limpo. Quando eu estou voltando do culto, o quarto é uma bagunça. Prateleira tudo desorganizada. Quem foi que entrou? Aí você para pensar.
Não foi ninguém que entrou. Foi eu que esqueci a janela? Ué, pastor, mas eu fechei a porta. O que tem a ver porta e janela? Não pode ser uma coisa com a outra? Não, porque porta se abre por dentro e por fora. E janela? Então para de mandar os outros vigiar aquilo que é para você vigiar. Para de botar a culpa nos outros que a tua vida está um problema. Se quem manda na janela é você, quem tem que fechar é você. E eu garanto a você que se você fechar a janela, o vento vai continuar soprando. Só que a diferença que tem janela fechada é a seguinte: o vento vai continuar soprando, mas nunca mais fará bagunça na minha vida. Você tem que ter o domínio das coisas. Então Deus falou para Israel, na boca de Joel: é vocês que determinam o lado que vocês querem. Se vocês querem permanecer distante de Deus, problema é de vocês, a vida é de vocês. Olha que palavra clara, dinâmica e clara. Quer desviar? Desvie. Quer ficar distante de Deus? Se distancie. Só não reclame quando virar comida de gafanhotos. É por isso que se eu pregar sobre isso aqui em uma linguagem apocalíptica, você vai se espantar. Porque diz o Apocalipse que o gafanhoto virá como cabelo de mulher, dente de leão e presa de leoa, e o semblante de gafanhoto. Então você entenda que esse livro aqui de Joel, ele tem uma mensagem apocalíptica, tem uma mensagem financeira e tem uma mensagem profética. Eu poderia aqui trazer 3 ideias teológicas sobre esse livro. Falar sobre o arrebatamento, ou então falar sobre a vida financeira, mas eu escolhi a parte profética. Por quê, pastor? Porque os gafanhotos estão devorando o campo, destruíram com a prosperidade do povo, porque a renda per capita dos homens era o plantio. Regavam, plantavam, regavam e colhiam. Quando Deus meteu a mão na prosperidade e disse: não vou liberar a prosperidade para vocês, a galera começou a despertar. Quer tocar no homem? Trava o dinheiro dele. Quando o povo percebeu que o negócio começou a travar, aí despertaram. Por quê? Quem foi o culpado? Aonde está o problema? Aí Joel abre a boca e diz: querem ficar fora de Deus? Fiquem. Só não reclame quando tudo começar a dar errado. Joel, tá, mas para dar certo eu faço o quê? A vida é feita de escolhas. Se vocês querem ficar fora, a vida é de vocês, fiquem. Agora, se vocês quiserem voltar, tudo vai ser transformado. E a prova que transformou, sabe qual foi? Joel 2:25. E restituo os anos que foram consumidos. Gente, você está ouvindo uma interpretação do texto, eu vou repetir. Querem ficar fora de Deus? Fiquem. Só não reclame quando eles comerem tudo que é seu. Quero voltar, então volte. Porque se levaram o que é de vocês, já que vocês voltaram, Deus tem restituição em dobro para a sua vida. Só que a restituição só vai chegar quando vocês saberem o lado certo que vocês querem ficar. Quer ficar desviado? Fique. Quer retornar para o altar? Volte. Só que o segredo para quem volta é tempo de restituição. O segredo para quem desvia é perder tudo que vocês tinham. Não reclame quando começar a perder, se você não teve capacidade para voltar. Agora, para quem voltar, deixa levarem o que levaram. O que Deus tem para você é um tempo extraordinário de restituição. Vamos lá. Quem está recebendo essa introdução, diga amém. Olha para mim. Deus cerca Joel. E Joel usa uma profecia dizendo: Deus vai cercar vocês. Cercar aqui, em termo original, em língua hebraica, é propósito mesmo, é cercania. E essa cerca aqui é cerca pastoral. Todos aqueles que voltarem para o altar e voltarem a ter intimidade com Deus, viverão um tempo de restituição.
Guarda isso, gente, que eu estou montando para a gente chegar no coração do texto. Viverá um tempo de restituição. Então, para quem voltar, Deus vai cercar. Essa cerca aqui não tem outra interpretação. Essa cerca aqui é a cerca pastoral. Tá, pastor, mas o que tem a ver cerca pastoral com plantio? É que Deus está tratando o povo que retornou como um pastor trata uma ovelha. Proteção. Ué, mas Deus é pastor? É lógico que é, irmão. O primeiro pastor da Bíblia chama-se Deus. O primeiro aprisco da Bíblia chama-se Jardim do Éden. E a primeira ovelha da Bíblia chama-se Adão. Vocês gostam? Diga amém aí. A primeira ovelha chama-se Adão. E a prova que Deus tratou Adão com tanta intimidade é que Adão foi feito, e o que era de Adão foi feito antes dele nascer. Porque Deus colocou Adão dentro do jardim. Primeiro Deus criou um ambiente para depois botar o homem, que era o dono do ambiente. E eu abro um parênteses aqui para dizer, não reclame que está demorando, porque o que é teu já está pronto há muito tempo. O assunto não é a demora, é saber se você está pronto para pegar o que está pronto há muito tempo. Vamos fechar o parêntese, que não é um assunto isso. Deus colocou Adão dentro do jardim. E ao estar, olha para cá. Eita, quem gosta de Bíblia não fica olhando para telefone não, irmão. Olha nos meus olhos. Vou repetir. É chato o pregador falar, olha para cá toda hora, olha para cá. Olha para mim mesmo. Pastor, para olhar para você tem que ser algo interessante. Então tá certo, então pelo menos dá um voto de confiança, olha para cá. Porque Deus colocou Adão dentro do jardim e disse para Adão, esse ambiente é o ambiente do relacionamento. Antes de falarmos qualquer coisa, Deus é pai. E como o pai requer relacionamento, Deus falou para Adão, eu estou criando um ambiente para me relacionar com você. Só que isso aqui é uma incógnita para todos nós. Só que depois de hoje nós vamos aqui sair destrinchados. Por quê? Porque o jardim é o único lugar da Bíblia que substém a palavra em hebraica Berit Beit Habitarim. A palavra Berit ou Brit Milá significa aliança. Quando Deus estabelece, é a mesma Brit Milá que Deus criou para Abraão. Essa Brit Milá ou Berit é Deus dizendo para o homem, estou estabelecendo um ambiente de relacionamento, aonde eu vou descer e me relacionar. E eu vou repetir, aonde eu vou descer e me relacionar. Pastor, eu ouvi, eu só não entendi. Eu falo de novo, eu vou descer e me relacionar. Eu entendi porque você não deu glória a Deus. O Éden é tão bom de viver que não é Adão que sobe. Ô santo. O Éden é tão bom de morar que nem é Adão que sobe, é Deus que desce, irmão. Não, pastor, eu entendi que Deus desce, eu só não dei glória porque Deus desce para todo mundo. É por isso que eu mandei você olhar para cá, para não responder isso aqui. Deus não desce para ninguém. Shemot, capítulo 33, Êxodo 33, 18. Lá vem o grande legislador Moisés gritando no monte. Rogo-te que me mostres a tua glória. Aí Deus disse, quer me conhecer, Moisés? Moisés disse, o meu sonho. Aí Deus disse, então suba. Para que Deus mandou o cara subir para conhecê-lo? É porque quando ele desceu para Adão, Adão desvalorizou. Aí eu já não sei mais o que eu falo. Porque com isso aqui, glória a Deus teria que ter dado. De novo. Moisés falou, quero te ver. Deus disse, sobe. Adão, foi Deus que falou, estou descendo para relacionar. Aí Adão, mesmo com Deus descendo, preferiu o pecado. Para Deus descer, Adão pecou. Moisés quis Deus, Deus disse, suba. Por quê? Porque depois que eu desci e ele nos valorizou, a partir de agora vai ser assim. Quem quiser me conhecer, não sou eu que desço, é você que sobe. Adão viveu o maior tempo de intimidade com Deus que ninguém conseguiu viver. Aí nós teremos que abrir todo o leque do jardim, e não é o assunto. O assunto é a cerca pastoral.
Deus deu para Adão o privilégio de viver um relacionamento profundo. Só que Adão pecou. E o pecado de Adão, uma jovem no Instagram me viu pregando numa grande vigília sobre Adão e o jardim, uma época. E a pergunta nos stories foi, no direct, né? Foi assim: pastor, qual foi o maior pecado de Adão na Bíblia? Adão caiu com alguém? Eu digo, claro que não. Adão traiu Deus? Eu disse, também não. A síntese da pergunta não foi o pecado de Adão com Eva no final. A pergunta aqui era Adão sozinho, não tinha Eva ainda. Qual foi o maior pecado de Adão na Bíblia? Roubou a Deus? Eu disse, não. Traiu Deus no relacionamento? Eu disse, não. Ah, mas então Adão pecou, ela escrevendo, Adão pecou quando caiu com Eva, e ambos receberam a afronta e a ideia que a serpente deu de conhecer o bem e o mal, achou que era certo. Eu disse, para, o nome disso aí é pecado consumado. Só que pecado, quando é pecado, não é só quando eu consumo. Pecado se começa quando eu paro de ter relação. A galera pensa que diz, se eu fizer, eu vou pecar. Não, você não vai pecar quando você fizer. Quando você fizer, você vai consumar o que você está em pecado aqui dentro. Aleluia, né? Quando você planeja roubar, você não peca quando rouba. Você peca quando planeja o assalto. Porque quem tem relacionamento não tem tempo de planejamento para o mal. Então Adão não pecou quando ele consumou. Adão pecou quando a Bíblia diz, e Deus descia e Adão passeava. Eu preciso esclarecer, porque o pecado de Adão não foi quando ele consumou o erro. Foi quando lá atrás a Bíblia diz que Deus descia. E Deus descia para quê? Eu não sei, eu não estava lá. Só que quando Deus faz alguma coisa, Deus não faz de brincadeira. Se Deus desceu, é porque Deus queria alguma coisa lá embaixo. Só que quando Deus desceu para Adão, a Bíblia diz, isso aqui não é uma ideia de pregador, é a Bíblia original de Jerusalém. A Tanakh, que é a língua hebraica, diz que Adão passeava. E esse passeio aqui não é uma forçação da hermenêutica, é uma ideia que se dá. Adão, quando fez Deus de passeio, o final dele foi o pecado. E por que um cara que tem Deus descendo todo dia? Porque a Bíblia diz, e na viração da tarde, quando saía o diurno e entrava o noturno, Deus descia. Então não era uma coisa esporádica, era todo. O cara tem Deus todo dia no seu quarto. O cara tem Deus todo dia. E eu vou te contar um segredo: não tem ninguém mais pontual do que Deus. Se Deus falou, estou descendo nessa hora, 5 para 6 horas, Adão, pode ir lá no canto que Deus está te guardando lá. Eu já quero dizer uma coisa para tu: Deus está te aguardando no mesmo lugar que você deixou Ele da última vez. Deus está te aguardando no mesmo lugar que você deixou Ele da última vez. Porque quando você fez um horário com Deus, Deus disse, é esse horário? É essa campanha? É. Não atrase, porque Ele vai estar lá te aguardando. Se você falou, vou fazer esse horário todo dia, oração 3 da manhã. Se tu atrasar 1 minuto, Deus vai dizer, pensei que não viria. Mas só foi 1 minuto. 1 minuto para tu, eu estou aqui desde as 3. Ele sabe a hora que você marcou. E quando marca uma coisa com Deus, Salomão disse, se fizeres um voto ao Senhor, cumpra esse voto. Porque se votar com Deus e não cumprir, era melhor que não tivesse feito.
Não ponha Deus em um projeto que você não vai cumprir depois. Porque o ruim de dar com Deus é que Deus leva a sério. Você é acostumado a lidar com os outros. E tudo que tu marca com os outros, furam, esquecem. Agora não marca com Deus não, hein? Porque se tu falar, amanhã vou estar nesse horário, Ele vai te aguardar no horário que você marcou com Ele. O problema de Adão foi Deus dizer, estou descendo. E Adão fazer Deus de passeio. Pastor, eu só não entendi isso aqui. Ora, se eu não passear com Deus, o que eu faço com Ele então? A única coisa que Adão tinha que fazer com Deus era passear. Ah, era? Então vai lá ver o que Enoque fez com Deus. Eita, ou não gosta ou não conhece, né? Eu vou repetir. Se eu passear com Deus, o que eu tenho que fazer? Eu não sei, querido. Pergunta a Enoque o que ele fez. E perguntar o que para Enoque, querida? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi a ré. Adão passeou com Deus e o final foi P. Aí você começa a entender. O que você prefere? Passear para cair ou andar para subir? É você que escolhe. É você que determina, a vida é sua. Eu sou um profeta, eu sou boca de Deus. Mas eu estou predicando, eu estou pregando a você nesta noite. Mas é você que escolhe. Quer fazer o que com Deus? Quer passear para cair ou quer andar para subir? Porque Adão passeou e o pecado virou eminente. E Enoque andou com Deus, e você não vai ler nenhum capítulo inteiro de Enoque. Por que não? Porque quem anda com Deus não vive muito tempo na terra. Ai, eu não vou pedir para dar glória não. Crente ruim, na Bíblia ele não consegue nem dizer um amém. O que adianta mandar? Levanta a mão se você não está afim. Se não está afim, não está afim. Agora a Bíblia tem o poder de pegar crente que não está afim e fazer ficar apaixonado pelas revelações. Eu sou um pregador bíblico e eu vou interpretar até você dizer glória a Deus. Mais uma vez, você não vai ver uma história grande de Noé na Bíblia. De Noé, de Enoque. Por que não? Porque Enoque andava e foi Deus que arrancou Enoque da terra. Pastor, me dá uma dica. Qual é a diferença de andar e passear? É fácil. Quem passeia troca Deus pela serpente. Quem passeia troca Deus por namorado. Quem passeia troca Deus por praia. Quem passeia troca Deus por dinheiro. Quem passeia troca Deus por Covid-19, é o medo. E o medo é tanto que se Deus falar, venha, tu diz, não, eu prefiro ficar em casa. Agora quem anda com Deus, não. Quem anda com Deus, dorme com Deus, trabalha com Deus, estuda com Deus. Faculdade com Deus. Igreja com Deus. Porque o passeante é assim, ó. Como é que é um passeio? Passeio é igual o namorado começa a namorar com a namoradinha bem adolescente. Aí o pai da garota diz, pega 7, entrega 9. Aí você diz assim, mas por que, sogrão, tão rápido? É porque é só um passeio. Quem passeia tem hora para entrar e hora para sair. Aleluia. Quem passeia só dá rolé na igreja. Entra às 7 horas, sai daqui 9. Por quê? Porque eu fiz um culto de passeio. Foi tão bom ali dentro que eu gostei. Amanhã eu volto. Você é tão passeante que tu entra aqui na carne. Passou por aquela porta, desce um negócio de mentira. Que aí tu diz, agora eu tenho que ser crente. O nome disso no Aurélio é sofisma. É aparência de verdade, mas o fundo é mentiroso. Você entra aqui dizendo, agora eu tenho que ficar com Deus. Ligou. Aí canta uma música, glória a Deus. Ouve uma pregação, Deus é fiel, hein? Abre as mãos para receber a bênção. Recebeu a bênção? Pode ir para casa. O diabo entra contigo lá fora.
Porque você só prestou para ser bom aqui dentro. Porque a sua vida com Deus é só um. E quem anda com Deus, pastor? Eu não dependo de ir para o culto para ter Deus na minha vida. Eu já acordo com Deus, eu almoço com Ele, eu tomo café com Ele. Tem gente que anda com Deus tanto que quem passeia chama ela de maluca, porque está varrendo casa falando em línguas estranhas. Aí você pensa, está na igreja ou está em casa? Aí tu diga, é porque você só dá glória na igreja. Eu não, a igreja é a minha casa. Aleluia, aleluia. E você tem que entender uma coisa, em hebraico isso aqui é Kedesh, reunião de santos. Eu me reúno com os crentes para dar glória a Deus no templo. Agora a igreja não é templo, a igreja sou eu. Eu não sou crente aqui, eu tenho Deus aonde eu pisar. E a palavra de Deus para você hoje é essa: qual é o sinal do livramento? É ter Deus todo dia na sua vida. Quer ter livramento? É só ter Deus. Quer ter livramento? É só andar com Deus. Não vem achando que Deus vai te guardar se tu passeia com Ele aqui. Quer tratar Deus de passeio? Então Deus vai tratar você como passeante. Sente arrepio no culto. Quando sai da igreja, bate o carro. Ué, mas a campanha não era livramento? Livramento para quem sai com Deus dentro do carro e vai embora junto. Aqui não há lugar para passeantes. É tempo de relacionamento afinco com Deus. Levante o braço mais alto que você puder. Levante. É a primeira vez que eu mando você levantar o braço. Levante o braço aí o mais alto que você puder. Levante. Eu estou profetizando para quem está afim de Deus esta noite. Você não está ouvindo um qualquer. Eu sou profeta e pregador da palavra. E eu vou falar uma vez só. Esse espírito de passeante vai bater em retirada da tua vida. Acabou a primeira parte do ano, entramos em junho. O primeiro ciclo se acabou. E esse primeiro ciclo foi de morte, de dificuldade, de muitas problemáticas para a nação. Mas o segundo ciclo se inicia. E nós iniciaremos o mês de junho dizendo: o primeiro semestre e o primeiro ciclo eu passeava com Deus. E o segundo, eu vou ser mais crente do que nunca a partir de agora. Eu estou falando, vai começar daqui até dezembro. Recebe aí um período de revelações para a tua vida. Deus vai se revelar a você a partir de agora. Eu quero que os demônios fiquem espertos e ligados, porque se de janeiro até começo de junho o diabo tinha legalidade na minha vida, de junho até dezembro Deus vai preencher os espaços vazios da minha história. É tempo de intimidade e é nada mais. Glória a Deus. Eita glória. Oh, aleluia. Aleluia. Deus está descendo. Valoriza enquanto Ele desce. Deus está descendo aqui. Valoriza enquanto Ele desce. Tem gente que fica me olhando dizendo: parece que Deus é obrigado a descer porque você é bonitinho. Querido, aqui Deus não é obrigado a nada. Até porque não estamos aqui por meritocracias. Aqui só tem miserável. Aqui só tem pecador. Aqui só tem gente ruim. E por que Deus me quer? Porque Ele, quando casou contigo, Ele disse: eu já sei quem tu é. E mesmo sabendo quem tu é, eu quero relacionamento. Aleluia. Deus não é obrigado a fazer nada por você. Pastor, e se Deus não fizer hoje? Você já está no lucro de estar aqui dentro. A gente fica nesse negócio, né, de vou para a igreja para receber. E se eu te contar que o culto não é para tu? Eu vou estimular você a entregar o melhor. Eu vou repetir. Se eu contar para tu que hoje Deus não vai dar nada para ninguém, tu continua dando glória a Deus? Ah, pastor, agora você frustrou meu culto, porque eu saí de casa dizendo: é hoje que eu volto com milagre para casa. E quem disse para tu que milagre depende de você vir para a igreja?
Milagre não depende de entrar em igreja. Milagre depende da vontade de Deus e nada mais. Então, por aqui que eu vou para a igreja? Para levar a Deus um presente. Para levar para Deus um culto. O que dói é quando Deus vem aqui para receber o que tu trouxe e diz: não gostei do seu culto. Por que Deus não gosta? Porque seu culto vem recheado de maldade. E qual é a maldade? Se eu te der, tu me dá alguma coisa? Não trata Deus como barganha. Porque milagre não depende de igreja. Tem gente que vai estar tomando banho. Isso aqui é profecia. O telefone vai tocar. E você todo molhado vai sair correndo para atender o telefone achando que é alguém. Aí quando você atender, alô, quem fala? Sou eu, milagre. Aí você vai dizer: ué, mas eu saí do culto e não recebi nada, por que eu fui receber em casa? É porque culto não é lugar de receber, culto é lugar de Pastor, entreguei o meu melhor, então pode ir para casa. Porque para quem dá o melhor aqui dentro, Deus também entrega o melhor lá dentro. Quantos esperam algo de Deus aí? Levante o braço. Ó, eu vou terminar, hein? Eu vou terminar. Quem está recebendo esta palavra, diga eu. Olha para mim, queridos. Agora atenção, se você recebeu até aqui, agora que o jantar vai ser servido. É porque eu sou um pregador chique, né? Eu primeiro sirvo a sopa, para depois servir a janta oficial. Quer dizer o que com isso, pastor? Que você não está pregando? Não, pregando eu estou, mas eu não estou pregando o texto ainda que eu li. Porque eu li sobre gafanhotos. E nós lemos, se você tiver uma boa memória, falamos sobre 4 tipos de gafanhotos: lagarta, locusta, gafanhoto e pulgão. Ou na sua linha funcional, lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão. Aqui são 4 inimigos contra o plantio. Tá, entendi. O plantio de Israel. Gafanhoto come árvores. Até aqui eu sei, porque a botânica esclarece isso. Vegetações. Agora, o que tem a ver sobre a minha vida? É que o texto de Joel é um menu de tipologias. Quem ama teologia, quem ama a Bíblia, quem faz uso da tipologia bíblica, fica apaixonado pelos símbolos e comparações. Porque Joel representa Deus aqui nesse livro. Gafanhotos representam demônios. E o plantio de Israel representa o ser humano. E qual é a prova dessa comparação? É porque gafanhoto come plantio. E segundo a Bíblia, os gafanhotos devoraram o campo. Se gafanhotos são demônios e nós representamos as árvores, é Deus dizendo: quem ficar afastado da igreja ou de Deus vai virar alimento de demônios. Pastor, então se eu ficar afastado de Deus, eu vou alimentar demônios? Claro, porque gafanhoto come árvores. E segundo a Bíblia, você representa? Você representa? Pastor, até aqui eu gostei muito, mas eu nunca ouvi isso de ninguém, falar que eu sou uma árvore. Que papo é esse, Breno? O ser humano é uma árvore? Que isso aí é o quê? Música popular brasileira? Não é? Porque tem uma canção, né? Que o homem é uma árvore. Isso aí é música, pastor, não é Bíblia. Não, claro que é. Salmo 1. Como eu percebi que você é biblicista, então repete aí, vai. Salmo 1, Telerim, capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, e não se detém no caminho dos e nem se assenta em roda de escarner, mas antes tem o seu prazer na lei, e nela medita de dia. Aí vem a comparação exegética: pois será como uma... Não, só o Breno disse meu Deus, de novo. Pastor, mas é texto isolado. Eu sou uma árvore aonde? Salmo 52, parágrafo 8º. Deus tomou a boca de Davi. Na verdade, Davi compôs uma canção, fugindo de Doeg. Quem é Doeg? Doeg é o matador de sacerdotes. Saul colocou um outdoor contemporaneizando. Se fosse hoje, Saul colocaria no Instagram, no Facebook:
dizendo: quem pegar Davi vai crescer de cargo. Como Doeg é um tipo de obreiro que não tem unção para crescer e só cresce matando alguém, Doeg disse: é para crescer? Eu sei onde Davi está. Porque tem pessoas que não crescem no talento, crescem queimando os outros. Aí Saul falou assim: se tu queimar ele, eu faço você crescer. Doeg disse: para crescer então eu cresço direito. Entrou em Nob e matou todos os sacerdotes. Davi percebeu que ele era o culpado de tudo, porque Doeg queria Davi, fugiu com o pão da preposição, com a espada de Golias e com o garoto Abiatar, o menino sacerdote que é chamado em hebraico de Kohelim. É um sacerdote criança. O sumo sacerdote é Gadol Goen, ou Kohen Gadol, sumo sacerdote. Davi fugiu com Abiatar, com o pão da preposição, porque estava com fome, com a espada de Golias para se defender. Aí Doeg vem fugindo atrás de Davi, e no deserto Davi escreve o Salmo 52, dizendo: ó língua fraudulenta, tu vem a mim com arma, com lança para me matar? Não vai. Davi disse: eu te matarei. Doeg disse: eu te matarei. Davi disse: tu não me matarás. Por que não? Salmo 52, verso 8. Tu não me matarás porque eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Pastor, eu sou uma árvore mesmo na Bíblia? Não, eu fico aqui até amanhã. João Batista disse: o machado cortará a raiz da árvore que não der? Ô João, quem são as árvores? As árvores são vocês. E por que eu sou uma árvore? Porque com Deus é assim: ou dá fruto ele arranca fora, mas viver de aparência Deus não deixa viver. O salmista disse que nós somos o cedro do Líbano. Pastor, tem mais na Bíblia? Claro. Jesus chegou em Betsaida. A palavra hebraica Betsaida é Bet casa, saída, lugar da pesca. Jesus chegou em Betsaida e encontrou um cego de nascença. Vamos lá que isso aqui é fácil de pegar. O nome do cara é cego de nascença. Não é o nome, é o apelido. E por que ele não tinha nome? Porque quem tem que ter nome aqui é Jesus, não é quem recebeu o milagre. Para você ver, todo mundo que Jesus fez milagre, o único nome era: e Jesus fez. E quem recebeu? Não, quem recebeu não importa, importa quem fez. Rapaz, aí. Olha lá. Aí Jesus chegou lá e o cego de nascença está lá. Aí ele perguntou: o que queres que eu te faça? Parece que é uma pergunta idiota, porque para quem é cego é lógico, o cego quer enxergar. Mas com Jesus não tem nada de idiota, é proposital. Ele perguntou: o que queres que eu te faça? O cego disse: eu quero. Atenção, eu quero. Aí Jesus perguntou: tu crê? Aí ele disse: o que tem a ver? Ver com crer. Jesus respondeu: é porque eu prefiro um cego que crê do que quem vê e não acredita em nada. Não adianta você me enxergar, você tem que acreditar. O ceguinho disse: eu só não vejo, mas eu creio. Jesus disse: então o que tu tem eu preciso, e o que eu tenho você precisa. Ué, o que eu tenho que o Senhor precisa? Acreditar em mim. E o que você tem que eu preciso? A visão que você não tem. Qual é a parte de Jesus? Fazer o que ninguém pode. Qual é a minha parte? Acreditar que Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Posso orar, ceguinho? O ceguinho disse: posso. Pode. Jesus orou. Eu estou dizendo que Deus te vê como uma. Meu Deus. De novo, Deus te vê como uma. Atenção, querido, metodologia, vai, didática. Repete com gosto. Deus te vê como uma. É isso aí, dinâmica. Já que Ele te vê como uma árvore, posso orar, cego? Pode. Jesus orou, passou a mão e disse: pronto, ceguinho. A oração é rápida, abre os olhos. Quando o ceguinho abriu os olhos, ele disse: uau. Uau o quê? Está enxergando? Ele disse: não, está estranho. Irmão, vamos pegar. Eu não sou de ficar usando esses termos. Mas isso aqui é para quem gosta, tá? Pega com prazer. Porque o cego falou assim: ó, estranho. Estranho? O milagre é estranho? Não, não é um milagre, é o que eu estou vendo. Porque me contaram
que ruas, homens, mulheres, tendas são bonitos. O que você está vendo? Eu estou vendo homens e mulheres andando como? Está estranho. Na verdade não é nem agora. O gostoso vem agora. Porque quando ele disse, eu estou vendo homens e mulheres andando como árvore, Jesus parou e disse, repete aí, o que você está vendo? Homens como árvore. Não pode ser. Não pode ser por quê? Atenção, tá, gente? Porque ninguém da Tanakh, Antigo Testamento, ou Brit Hadashat, Novo Testamento, ninguém de capa a capa ousou dizer na Bíblia, eu vejo alguém como árvore. Por que não? Porque ver um ser humano como árvore é só atributo de... Aí me veio um ceguinho que nunca viu nada na vida e tem a coragem de dizer, eu estou vendo fulano como árvore. Jesus disse, não pode ser. Não pode ser por quê? Porque ver como árvore só meu pai consegue. E aí, pastor, como é que terminou? Jesus disse, não é mentira não, é verdade. Eu já entendi o que aconteceu. Você recebeu tanta glória que você está enxergando como Deus enxerga as coisas também. Recebe aí esta palavra em nome de Jesus, irmão. Recebe aí, vai, meu Deus do céu. Recebe essa palavra aí. Você vai sair daqui esta noite enxergando com... Isso aqui não é para carnal, isso aqui é para quem gosta. Você vai sair daqui enxergando como Deus enxerga as coisas também. Olha como você entrou, descrente, na carne, não acredito em nada, não creio em homem de Deus, não creio mais em profecia. Isso é que você só anda na tua ótica. Depois desta noite, você vai sair daqui dizendo, voltei a crer, voltei a acreditar, porque eu estou vendo como Deus enxerga. Recebe visão espiritual a partir de agora. Pastor, eu só não pulei da cadeira porque eu não sei como Deus vê. Eu te mostro como Deus vê. Como é que Deus vê? O diabo vai chegar para você e vai dizer, mãe, eu vi teu filho partindo para o 5-7. Eu vi tua filha partindo para o assalto. Eu vi teus filhos na balada. Eu vi teus filhos usando drogas. Se não tivesse esse culto aqui, você ia dizer, meu Deus, a minha família está perdida. Mas só porque você veio esta noite, você vai responder para Satanás. Satanás, não era arma na mão do meu filho. Era o que então? Era a palavra na mão dele. A minha filha não estava indo para o baile, estava indo para a vigília. O diabo quer mostrar coisas para você ficar desesperado. Só que quem enxerga o que Deus enxerga não se desespera com a tua atualidade. Acredita que dias melhores, meu Deus do céu. Então recebe de Deus aí. Quem tem visão de Deus acredita que dias melhores virão e a tua casa não viverá esse período problemático que o Brasil está enfrentando. Pelo contrário, eu e a minha casa manteremos o equilíbrio e acreditaremos, o melhor de Deus está chegando aí. Eu estou vendo. Recebe de Deus esta fé, recebe de Deus esta força, recebe de Deus esta coragem. Tenha coragem para acreditar. Eu não ando por vista, eu ando por fé, porque a fé não é aquilo que se toca, não é aquilo que se vê. A fé é aquilo que eu acredito. Diabo, eu não vou dar glória quando acontecer. Antes de acontecer, eu já estou glorificando. Recebe visão de Deus para entrar em ambientes que você nunca imaginou que entraria. Recebe visões de Deus para entrar em portas que o teu currículo não te permite entrar. Isso aqui é profundo, hein? Eu vou repetir. Prepare-se para entrar em portas que o teu currículo não te permitiria entrar. Prepare-se para viver oportunidades que ninguém imaginaria que você seria capaz de entrar. Como assim? Na tua ótica eu nunca vou chegar. Na ótica de Deus é eu que vou te botar lá. Eita! Quem
recebe, levante o braço. Quem recebe, abra a boca. Quem recebe, dá glória a Deus aí. É tempo de enxergar. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus por alguns segundos aí, porque está descendo profecias para sua alma. Levante o braço e adore a Ele por alguns segundos agora. Quem é batizado em línguas, solta o brado de línguas estranhas. Exercite a sua fé, vai. Adore a Deus com fervor. Essa segunda-feira aqui é a segunda-feira do livramento, do Pentecoste, do avivamento, da graça, do conhecimento bíblico. Deus está te pegando em todas as áreas e está dizendo: eu estou te enchendo, eu estou te curando, eu estou te renovando. Recebe de Deus. Glória a Deus. Tem alguém que acredita em visões aqui? Tem alguém que acredita em revelação aqui? Levante o braço então para receber, porque o inferno está gritando, olhando para esta igreja, bem baixinho. O inferno está olhando para esse culto aqui, e com voz de trovão o inferno está rugindo como um leão também, gritando e dizendo: o que adianta dizer que o povo é uma árvore? Aí só tem árvore quebrada. O diabo está olhando para esse culto aqui, está apontando o dedo para você, dizendo: eles são árvores, mas são árvores quebradas. É verdade, Satanás. Aqui só tem gente quebrada mesmo. Aqui só tem árvore quebrada. Aquele ali está com galho quebrado, aquele ali está com a raiz danificada. É verdade, não adianta acusar o que eu já sei. Aqui só tem árvore quebrada. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque Jó disse: ainda há esperança para a árvore. Oh, meu Deus, meu Deus, ao cheiro das águas, o renovo está brotando aí. Recebe o renovo agora. Recebe o renovo agora. Recebe o renovo agora. Recebe o renovo agora. Olha o renovo aí. O renovo está chegando. Tem gente renovada. Tem gente renovada. Tem gente. Já pegou o obreiro ali, ó. Já pegou os vasos aqui.